momento que o desespero bate, que você olha e fala, pô, não tem saída, não tenho o que fazer. O que eu vou fazer para sair dessa? Você tem que levantar uma grana, você precisa resolver um monte de problemas. Parece que é o fim de tudo. Alguma coisa vai acontecer lá na sua casa, uma notícia ruim, alguma coisa que você vai perder muito forte. E aí bate o desespero. O desespero faz com que você perca todo o foco naquelas coisas que você tem que fazer no dia a dia. O desespero faz com que você só consiga pensar no problema e nada mais. Você só consegue pensar no problema. Você não consegue vender, você não consegue produzir conteúdo, você não consegue ter tempo para estudar. Não é nem tempo, é foco mesmo. Seu foco está todo drenado no problema. E aí você não funciona mais. Porque o problema está drenando toda a atenção. Porque o problema ele vira uma prioridade. Ele é uma prioridade. Tem problemas que é tipo um incêndio. Ou você resolve ou você resolve. Ou você vai ter problema na tua casa, ou sua luz vai cortar, ou você vai ser despejada, ou algum problema de saúde, Deus o livre, vai acontecer. E se você não fizer nada, a situação vai ser complicada. Então você só consegue pensar naquilo porque é uma prioridade extrema. Só que qual que é o grande ponto aqui? O grande ponto é que quando você está com foco total no problema, a solução foge de você. A solução, ela foge de você. Porque o problema, ele não é a solução. O problema é aquilo que te aflige. Só que você vai precisar fazer alguma coisa para resolver esse problema, para apagar esse incêndio. E se você tiver com esse foco, toda essa atenção, com a sua inteligência emocional totalmente desligada, você não vai conseguir pensar na água que vai apagar esse fogo. Você só vai ficar vibrando nesse problema. Ah, Humberto, é difícil? Claro que é difícil. Claro que é difícil. É muito fácil fazer essa live aqui e falar de um problema que está acontecendo aí na tua pele. Mas o problema de fato é difícil. Só que o ponto que eu quero trazer para você de lucidez, de clareza aqui, é que se você não resolver esse problema, ninguém vai resolver. Se você não parar para resolver, se você não parar para continuar fazendo as tarefas de manutenção da tua vida, esse problema ele só vai se agravar. Porque se você tiver com foco total no problema, você não vai vender. E se você não vender, vai faltar dinheiro para outras coisas. E aí vai começar a gerar um problema atrás do outro, um problema atrás do outro, um problema atrás do outro. E aí de repente aquele problema que era grande, ele começa a criar braços. E aí você começa a ter mais e mais problemas, mais e mais coisas desestabilizadas. Por quê? Porque muitas vezes você só estava conseguindo viver aquele problema. E eu vou te falar uma coisa. A maior parte dos sofrimentos que acontecem na nossa vida é causado por coisas que nem aconteceram ainda, que possivelmente vão acontecer ou que em muito breve vão acontecer. E aí geralmente a gente trava nesse estágio do problema. No estágio em que ainda não aconteceu, mas você sabe que daqui um mês, se você não pagar tal conta, se você não fizer tal coisa, o bicho vai pegar. E aí você fica com a sua vida travada, você não consegue pensar, você não consegue vender, você não consegue reagir. E aí? E aí? E aí que se você não conseguir colocar sua cabeça no lugar e fazer, mesmo com a pressão, as coisas vão ficar piores ainda. Ou muitas vezes o problema nem vai acontecer de fato. A gente sofre por muita coisa que ainda nem aconteceu. E nem vai acontecer. O grande ponto que eu quero te dar, o chacoalhão que eu quero te dar através dessa live é que você precisa continuar focando naquilo que te sustenta.
Você precisa continuar focando naquilo que vai fazer você crescer. Você precisa continuar focando naquilo que vai fazer você sair dessa situação. Se você não estiver focando naquilo que vai fazer você sair dessa situação, você não vai sair dessa situação. Vai ser um ciclo. Você vai continuar e continuar e continuar e continuar. E às vezes o problema vai até se agravar. Respira. Começa a jogar de lado. Sério, começa a jogar de lado. Olha, eu tenho isso aqui que vai acontecer daqui a um mês. Mas eu preciso parar de pensar nisso. E eu vou começar a pensar na solução. Vamos entregar uma qualidade melhor para minha cliente aqui. Vamos pensar onde que eu consigo atrair mais cliente. Vamos pensar o que eu posso fazer de conteúdo para melhorar essa situação. Quais as pessoas que eu posso ligar? Começa a olhar para a tua agenda. Pô, quais são as clientes que não vieram mais? Vamos começar a entrar em contato com elas, perguntar como é que tá o cabelo dela, perguntar como é que tá a situação dela. Às vezes ela agenda, vamos começar a se mexer. Movimento. Escreve essa palavra e não esqueça dessa palavra. Movimento. Quando você está pensando no problema, você para de pensar no movimento e você para de se movimentar. Você senta no sofá. Quando você está no meio da pressão, você trava. Você para de se movimentar. E quando você para de se movimentar, você para de trazer soluções para a sua vida. Se você está sentada, levanta. Se você está parada, anda. Mesmo que figurativamente mesmo, pega e anda, se mexe, anda pela casa. Você precisa se mexer, você precisa gerar movimento. O problema te travou. A ansiedade te travou. Mas às vezes o que você precisa, é dar uns tapas na cara e falar, acorda, vambora, vamos, e vamos. Você se mexendo ou não, o problema tá aí. Então se mexa. Não adianta ficar parado, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Tira esse problema da tua cabeça, tira, desconecta. Desconecta do problema e vamos começar a botar a tua mente na solução. Esquece o problema. Sim, esquece. Por mais cabeludo que você tenha um problema, você precisa esquecer dele. Porque se você ficar com ele matutando na tua cabeça, você não vai resolver nada. Nada, 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 nada. Começa, pega um papel, qualquer papel, coloca na caneta. O que eu posso fazer para resolver esse problema? Começa a anotar soluções. Aí você vai começar a olhar para essas soluções e vai falar, pô, isso aqui eu consigo fazer. Desconecta. Tenta desligar desse problema. Tenta tirar a ansiedade. Vai tomar um café, vai respirar um ar. Para de pensar no assunto. É daqui a um mês que vai acontecer. Para de pensar no assunto. Não, mas minha vida vai explodir. Não tem problema. Para de pensar no assunto. Agora você tem a solução. Você vai começar a pensar nessa solução. Você vai começar a trabalhar em cima dessa solução. Você vai começar a aparecer. Você vai começar a se mexer. Se mexe, se mexe. Colocar uma placa na rua, o que eu posso fazer para melhorar? Vou ligar para as clientes, vou fazer um post, vou chamar umas modelos. Se mexe, se mexe, se mexe, se mexe. Começa a esquecer do problema e começa a se mexer como se não tivesse nada acontecendo. E é difícil pra caramba. É muito difícil. Mas você tem que começar a treinar sua mente para conviver com a pressão. Como se ela não existisse. Porque você vai ver que em toda a sua vida, todos os anos que você viveu, você já passou por crises pesadas. Mas você passou, você não está aqui. Você não está respirando, você está aqui. Essa crise que você está passando hoje, ela vai passar também. Vai acontecer alguma coisa, o dedo de Deus na tua vida, vai acontecer alguma coisa. Só esquece esse problema e foca em movimento. Só quem já passou pelo começo sabe como é difícil. Todo mundo já passou pelo começo e é difícil pra caramba. É muito difícil. É muito difícil. E é coisas acontecendo, é problemas no trabalho, é problemas com imposto, é problemas com contas, é problema com um monte de coisa que começa a vir ao mesmo tempo. E aí em casa, aí você já tá estressada, começa a brigar com o marido, e os filhos começam a te estressar. É pressão, a vida é isso. Mas se você não conseguir
pegar esse problema e colocar numa outra prateleira e começar a olhar para a solução aqui, ó, começar a se mexer, machucado que seja, continuar fazendo, não vai vingar, não vai virar. E eu sei o quanto é doloroso você engolir o choro e continuar fazendo, estampar um sorriso no seu rosto quando não tá com vontade de rir, mas você tá lá fazendo. Você tá guerreira lá fazendo. É isso aqui que vai fazer você mudar de vida. O coração tá destruído, mas você tá fazendo. E você tá fazendo. E você tá fazendo. E você tá segurando as pontas. Sabe aquela mãe que ela tem todo o sofrimento no coração dela, mas ela tá lá fazendo. E no fim das contas, com o marido, sem marido, com situação, do jeito que for, ela traz a comida pra mesa. O filho não tem nem ideia da dificuldade que foi aquilo. Mas ela traz. E às vezes o filho não reconhece. E às vezes o filho ainda se revolta. É esse espírito dessa mãe que você tem que ter forte aí no teu coração. Às vezes dá um amargor muito forte para fazer isso, para você continuar quando não dá vontade de continuar. Mas é esse continuar que vai te tirar dessa situação. Eu gostaria muito de chegar aqui e te dar uma resposta confortável, confortante. Pegar assim, ó, dar 3 tapas nas costas, abraçar e falar: eu tô contigo, você vai sair dessa. Mas não é isso que vai resolver. Não é isso que vai resolver. Às vezes a gente fica cobrando do mundo algo que tá só na nossa cabeça. O mundo é como é. As coisas são difíceis como são. Mas são. Você acredita em Deus? Deus fez o mundo assim. E se ele fez o mundo assim, tem algum motivo. É para você aprender alguma coisa. É para você desenvolver um potencial que você nem imaginava que tinha. É para você destravar outra pessoa. É para daqui 1 mês, 1 ano, 5 anos, talvez você fazer uma live como essa e você utilizar todo aquele sofrimento que te moldou para ajudar alguém que estava nessa situação, quiçá pior. Para você ajudar alguém que estava pensando em desistir, que estava pensando em entregar tudo. Não tem frase motivacional, não tem tapinha nas costas. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Mas são essas marés bravas que formam os bons marinheiros. Você tem que continuar. Você tem que continuar. Você tem que persistir. Movimento. Movimento, oração, fé, desconexão do problema e conexão com tudo que é a solução. Amizades, começa a trocar amizade. Você já tá cheio de problema. E tem um monte de amizade drenando a tua energia, te levando pro mau caminho, te levando pra fofoca, te levando pra bebida, te levando pra droga, te levando pra perda de tempo, te levando pra desmotivação. Tira esse peso das suas costas. Tira esse peso das suas costas. A Joycelene falou, realmente faz todo sentido. Às vezes me vejo preocupada demais com algumas questões e concentro minha energia no problema. É isso. Se você ficar com a sua energia no problema, você nunca vai chegar na solução. Deixa o problema de lado como se não estivesse nem acontecendo. Vai chegar um certo momento que você vai começar a sorrir com alegria de verdade, mesmo com um furacão acontecendo. E quando esse momento chegar, você vai estar pronta. Você vai estar pronta para multiplicar. Você vai estar pronta para prosperar. Você vai estar pronta para administrar mais recurso. Sabe o que separa uma pessoa que administra pouco recurso para uma pessoa que administra muito recurso? A pessoa que administra muito recurso, ela aguenta muita pressão. Ela aguenta pressão de todo lado. E é essa pressão que você precisa aguentar. Porque é isso que vai te moldar para ser aquela pessoa que administra muita riqueza. Para ser aquela pessoa que traz solução para a vida das pessoas. É uma live muito curta, muito direta. É isso que eu quero que você faça. Vai para cima, conta comigo. Se esse conteúdo fez sentido para você, ele vai ficar lá no meu perfil. Compartilha com alguém que precisa. E daqui a algumas semanas eu arquivo e vai ficar lá no Spotify.
Para quem não sabe, tá sempre no link da minha bio, podcast 5x22, onde eu ponho todas essas lives. Espero de verdade ter tocado o coração de alguém que tá passando por uma situação difícil, porque não é fácil. Mas Deus abençoe muito você. Tamo junto. Conta comigo. E abençoa alguém com essa palavra aqui também. Seja compartilhando essa live ou seja utilizando a tua boca para isso. Deus te abençoe. Tamo junto. Fica com Deus.